Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que dia, que horário que você vai ver esse vídeo. Hoje é 23/5/2020. Eu estou com uma convidada super especial, a Liliane Soalheiros. Ela vem trazer a história dela, profissional, de vida e profissional, onde ela faz uma transição de carreira. Uma vez que a gente fala de carreira em todos os nossos vídeos e até mesmo no Instagram, então a gente veio trazer, agora eu vou fazer uma série de convidados de pessoas que passaram por um processo de transição de carreira, e vocês vão ver que o processo dela foi do mundo corporativo para a saúde, uau, que eu já acho ela super corajosa para poder fazer esse trajeto, mas eu a conheço há pelo menos 10 anos, né? E assim, Nossa, eu sei que acho que mais, porque o Matheus tem 15, né? O Matheus está com 15. Então, e aí você acompanhou ele quando ele era bebezinho, né? Então, assim, a gente vai falar, ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dela, da carreira, como é que foi, os desafios, algumas coisas que não foram tão legais, e hoje o que efetivamente é legal. Então, Li, fique à vontade, conta aí um pouquinho da tua formação enquanto profissional, né? E depois a gente vai falando aí como você foi fazendo a sua transição. Me conta. tá bom. Obrigada pela oportunidade, Mar. É um imenso prazer estar aqui com você. Todo meu. Boa noite para todo mundo, né? Bom dia, não sei que horas vocês também vão ver esse vídeo. Minha formação, eu me formei em administração lá no comecinho do ano 2000, fui trabalhar no banco e chegou uma hora assim que depois de uns 13 anos de empresa, assim, 10 anos muito bem vividos lá dentro, adoro o pessoal de lá, só que aí chega uma hora que a gente vai vendo que tá faltando alguma coisa na vida da gente, né? E por um acaso isso aconteceu bem quando eu fui passar ano novo na casa de um ex-namorado meu, e tinha uma cachorrinha grávida na porta do prédio dele. Então, ver aquela cachorrinha grávida que ia começar aos fogos e o prédio inteiro se movimentando, sabe, para ajudar, me comoveu muito. Isso daí foi de 2012 para 2013. Então, ali eu resgatei toda aquela minha vontade antiga, de pequenininha, de ser veterinária, né? E aí aconteceu um fato que realmente eu não estava infeliz lá na empresa que eu estava, acabei saindo. E aí uma amiga minha falou: Lili, por que você não vai fazer veterinária, né? A gente estava com um projeto de proteção animal. Aí eu falei: lembra? Lembro, você postava os gatinhos, né? Isso, na realidade, quem me deu um puxão de orelha foi uma moça que eu publiquei. Deixa eu desligar aqui. Eu publiquei uma foto da cachorrinha grávida na virada do ano, nos grupos de proteção, e ela falou assim pra mim: é muito fácil esse negócio das pessoas ficarem tirando foto e pedindo ajuda, por que não vão fazer alguma coisa? Por que você não faz alguma coisa? Nossa. Aí eu falei assim: ué, gente, chamou pra missão. Eu falei assim: escuta, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô tirando a foto pedindo ajuda. Aí ela falou assim: eu passei a virada de ano no telhado resgatando gato e não sei o que, e vocês ficam tirando foto e não fazem nada. Aí eu falei: olha só, aí que surgiu o projeto. Aí eu conheci uma amiga minha, que ela estava pedindo ajuda para o cachorro dela, aí eu comecei a ajudar e voltei a tomar gosto por isso, porque até então isso aí estava adormecido há uns 20 anos no meu coração. Eu sempre soube, desde pequenininha, que eu ia ser... Desde que eu tinha 9 anos que eu descobri que existia um médico veterinário, eu falei: vou ser veterinária. Tanto que em 95 eu fui fazer faculdade de veterinária em Alfenas. Ah, você chegou? Cheguei a fazer, aí eu fiquei 2 anos, meu pai não conseguiu me bancar, porque era muito caro. Sim. Aí eu voltei para São Paulo, aí fiz a faculdade de administração, porque eu falei assim, eu perguntei para minha mãe, falei: mãe, eu tô entre direito e administração, o que você acha que eu faço?
Aí ela falou assim, você é muito revoltada para fazer direito, vai fazer administração. Não vamos criar Aí um eu monstro. pensei, eu falei assim, quer saber? Se um dia eu voltar para veterinária, a Sim, administração vai poder me ajudar. super. E olha, eu não tinha nem consciência das coisas, mas foi isso que eu fiz. Uhum. Aí a gente, assim, vou te falar, dos 13 anos que eu vivi lá na empresa, eu acho que os 10 primeiros anos foram os mais maravilhosos. Pode Era falar o nome? sensacional. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Qualquer coisa eu ponho o pi. Nossos gestores, assim, nós tivemos gestores maravilhosos, né? Eu não tenho assim do que reclamar. Era E, verdade. e foi uma experiência maravilhosa que deu toda a bagagem que eu tenho hoje, porque hoje eu sou veterinária, mas assim, a parte administrativa, a parte do conduzir o negócio é extremamente importante. E eu vejo muito colega patinando, o cara é bom no que ele faz, mas ele é um péssimo administrador. Não sabe ganhar Sabe? dinheiro, seria Não, isso? não sabe isso. Tem gente Nossa, que olha que interessante isso. tanto que agora a veterinária está alavancando vários cursos em administração, tem gestão dentro da veterinária, sabe? Olha, Por causa disso, porque e quando eu fazia administração na faculdade, eu via outras áreas dentro da sala de aula, é né? verdade. Plantaram essa sementinha na minha cabeça e coincidiu bem na época que eu resgatei a minha gata preta, que os meus cachorros gostaram dela, eu não queria ter gato, eu falei, deixa eu ficar com ela, né? Ela veio com a patinha dela tinha um problema ela mancava muito, e aí eu comecei com o processo de recuperação dela e fui me apegando, porque descobri que o gato é maravilhoso, e aí... É mesmo? Eu só tenho cachorro, só. Eu tenho 2. Olha, o dia que você tiver um gato, muita gente fala, ai, gato, Deus me livre. Gato é muito independente. Gente, eles são fantásticos. E eles têm uma energia. Eles são animais muito energéticos. Então, isso é verdade. Eles são curadores, né? São naturalmente, né? O ronronar deles tá na mesma frequência de cura. Ai, que lindo. Oli, e você sempre gostou de bicho, né? Eu lembro que quando você me dava carona, você sempre falava, lembro, lógico, opa, salvadora da minha pátria. Temos participação especial. Lindo. Como é o nome? Boni. Ai, meu Deus, que gato. Oh, meu Deus, fazendo cara, ó. Oi, Boni. Oi, cara. A tia falando com você. Ai, que lindo. Ai, que delícia, né? Só um parênteses, eu tenho 2 cachorros, um York, que na época eu comprei, e ok, até eu comprei de um lugar que a menina é super honesta, tanto que assim, ela na época que eu comprei, ela estava se casando, ela ia casar, o sábado que eu peguei o Vettel, ela ia se casar, e eu acho que, pelo que eu vi, eu acho que ela já até separou, eu acho que foi por causa dos bichos, porque não é todo homem que gosta também, né, tem essa questão, a pessoa tem que gostar também, e se você tem personalidade, aquilo que você quer, se quiser meus bichos, pode ficar, né, se não... aquela coisa toda. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me conscientizando dessa questão de comprar. E aí é onde eu levo o Vettel para tosar, fazer as coisinhas dele. Conheci uma pessoa que ela também trabalha com essa questão de voluntariado de doação de animal, essa coisa toda. E aí eu falei que eu queria um outro amiguinho para o Vettel, porque ele já está com 5 anos, já está ficando mais velho, precisava de companhia, já estava muito mimado, sabe? Aquelas coisas todas. Ela falou assim, se você quiser, quando tiver um, você me fala, né, quando aparecer. Aí primeiro apareceu um York em dezembro, aí não rolou, ele foi adotado rapidinho, aí depois veio um Beaver, e ela mostrou a foto e eu fiquei apaixonada, não consegui falar não hoje é o Charles Leclerc, né, porque é todos os corredores de Fórmula 1 na minha casa, mas assim, eu não consegui falar não,
E aí eu adotei, eu falei que foi a melhor coisa, assim, que eu fiz. O Charles, ele é um cachorro extremamente grato, você percebe no olhar dele, no carinho dele, como ele é grato e como ele me protege das coisas dentro de casa. Só para você ter uma ideia, ontem à noite começou a chover muito forte e começou a bater a chuva na janela. Ele acordou, começou a latir para a janela porque ele achou que alguém estava tentando abrir a janela, né? Não, eles são fantásticos. Eles são assim, então hoje, se eu puder falar para você, comprar eu não compro mais, acho que nunca mais. Se eu tiver que pegar um outro cachorro, eu moro em apartamento, não dá mais. 2 tá ótimo e ok. Só se um dia eu for para um condomínio fechado, minha casa com grama verde, bem linda, aí eu vou fazer igual a Xuxa, vou ter um monte. Eles vão ter um quarto só para eles, aquela coisa toda. Mas hoje, assim, eu falo que se você quer, como você falou, né? O que a gente pode fazer? Eu hoje, né? Eu cuido de gente. Então, meu processo de mentoria de carreira, de coach, essa coisa toda, eu cuido de gente. O que eu posso fazer pelos bichinhos? Eu não incentivo a compra. Né? Outra coisa que você pode fazer, Ma, assim, é conscientizar as pessoas. É o que você faz, né? E assim, eu trabalho, o pessoal fala muito assim, quem gosta de bicho geralmente não gosta de pessoas. Isso daí a gente ouve muito quando a gente está fazendo a graduação. Geralmente todo mundo fala, quem vai fazer veterinária é porque não gosta de pessoas. Só que assim, e os meus professores falam muito, gente, isso aí tem que cair por terra, porque... É estigma, né? Porque... Ih, caramba, é a minha que tá falhando? Isso. Não, tudo bem, entrou e saiu. Às vezes é a internet que oscila, né? Mas voltou, você já voltou. Então, aí... Então, aí os professores falam, gente, vocês precisam gostar de pessoas porque vocês vão lidar com os proprietários dos cachorros, dos gatos, de que animal for, entendeu? É isso mesmo. E assim, eu me surpreendi quando eu comecei a atender, porque o meu negócio sempre foi bicho. Sim. Só que quando você está cuidando do bicho, você está cuidando de uma pessoa ou você está cuidando de uma família. É mesmo, né? Muito maior, né? Então, assim, é como se você estivesse cuidando de um bebê da família. Eu lido muito, eu sou acupunturista, estou fazendo fisioterapia e trabalho com ozonioterapia também. Então, achei sensacional. E o que acontece? Os meus tratamentos, geralmente, eles são longos. Eles não são aqueles tratamentos que você chega no consultório, faz uma consulta comigo e eu só vou te ver daqui a um ano. Vai dar vacina a cada um ano. Não, eu acabo fazendo parte da família da pessoa, porque eu atendo no consultório, mas eu também atendo em domicílio. Que bom saber. Vou te chamar. Lê, me salva. Passando por ali, viu, perto de você. Eu sei. Então, e assim, a semana passada, por exemplo, eu perdi 3 pacientes. Às vezes os pacientes vêm para mim em estágio terminal, só para qualidade de vida, né? Porque a acupuntura lida muito com essa questão de qualidade de vida. O ozônio lida muito com o câncer, né? Eu trabalho muito com essa parte do câncer. E perder 3 pacientes a semana passada, para mim, foi péssimo. Né? Eu senti muito, pesado, eu senti muito, e outra, eu perdi 3 pacientes e um paciente meu, que a gatinha tinha morrido há um mês atrás, queria falar comigo, porque queria doar as coisinhas e se sentiu melhor fazendo a semana passada. Quer dizer, eu tive contato com 4 famílias que foram despedaçadas, mas eles ficam despedaçados mesmo. Nem me fala. Então, e assim, o meu papel nesse momento é mais do que ser médica. É levar o conforto para a família, levar minha experiência de vida para a família, sabe?
e eu atuo como amiga da família também. É verdade. Então, olha, a semana passada foi muito punk, foi muito punk. Ainda mais que um dos tutores de uma cachorrinha era uma pitbull velhinha. E assim, a gente estava tratando, eu tinha acabado, assim, fazia 2 semanas que eu estava tratando ela, fazia muito pouco tempo. E aí ela já estava com metástase, e aí quando ela foi operar, não podia operar, aí eu liguei para saber como que estavam as coisas, e aí ele falou, Liliane, ela tá com metástase e tal, tal, tal. E aí ele tinha me mandado um vídeo de como ela estava em dezembro. Nossa, acabou comigo, porque a cachorra em dezembro era outra, ela tava pulando, brincando, correndo. Aí você fala, gente, como é que eu pego uma cachorra 5 meses depois num estado desse, caída, porque ela tava no chão, né? Mas o câncer neles é muito cruel, ele quer ficar embaixo da coberta. O meu também faz isso, é mó fofo, né? Quer ficar Então, essa questão de você humanizar o seu trabalho, por incrível que pareça, né? A gente usar Mas essa palavra. Eu concordo. Não querendo te cortar, mas assim, eu fiz uma mentoria de carreira com uma pessoa e ele fez o contrário. Ele é veterinário e ele foi para a parte de tecnologia. Vai ser muito legal que ele veja. Você vê, cada um tem o seu caminho, né? Hoje em dia não tem mais aquela de eu nasci para fazer isso, vou fazer isso o resto da vida. Exatamente. Se quiser. E aí, o que eu comentei? Durante o processo, a gente foi tratando várias coisas e tal, e ele comentou bastante sobre essa questão do dono do animal. Só que para ele era muito difícil lidar com essa questão. Então, para ele ir para a tecnologia, tanto que ele está, graças a Deus, está se dando super bem. A gente fez o processo de transição, né, na mentoria de carreira com ele, e graças a Deus ele está feliz, está fazendo a faculdade, ele está no caminho quando você começou a fazer a faculdade de veterinária. Que legal. E é legal porque, assim, você falar isso, quando ele vê esse vídeo, ele vai falar, poxa, eu não estava tão errado. Porque cada um dá conta de um jeito. Para você, isso é assim, você tá triste, mas de uma forma você vê um propósito, você vê um significado em ajudar as pessoas, os donos especificamente. Agora, para ele, não. E cada um tem o seu lugar no mundo. O que eu comentei com ele é que eu falei assim, você vai usar o seu aprendizado de tecnologia para criar sistema para veterinário, porque assim, não tem. Entendeu? Você sabe tudo o que é necessário para fazer um sistema para veterinário. Então, você pode usar todo o teu conhecimento, que tipo, eu não dou conta na prática, porque para mim é pesado, ele não dá conta e tá tudo bem, mas eu posso ajudar de uma outra forma. Tipo, pegar uma grande clínica, sentar, mapear o processo e fazer um sistema estruturado para aquela área, fazer um sistema padrão, criar um app, alguma coisa do tipo. Então, é bem assim, o que você está falando é muito legal porque é exatamente as dores que ele colocava. Essa questão dos donos e do bichinho, do tutor, né? E do bichinho, né? Agora, para você ter uma ideia, Má, o índice de suicídio entre os veterinários é altíssimo. Altíssimo. Falando sério. Porque a gente lida muito com a questão da eutanásia. Né? E assim, as pessoas falam, olha, eu vejo tanta gente falando mal de veterinário por aí, é assim, como toda profissão, você tem os bons e tem os ruins. Sim, né? Natural. Só que assim, ninguém se coloca no lugar do veterinário e fala, por que essa pessoa é tão fria? O médico também, por que o médico é tão frio? Eu vou ser sincera para você, eu sou uma pessoa, não sei se você lembra de mim no banco, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco fria e em alguns momentos eu não sou uma pessoa muito emotiva, assim. Então, o que eu fiz? Eu pego essa minha frieza, né? Essa sua habilidade, que é uma habilidade, né? Positiva, é um lado positivo. É um lado positivo na minha profissão, por quê? Porque eu preciso, para ajudar, eu tenho que deixar de lado a Liliane. Eu tenho que deixar o meu sentimento de lado, porque senão eu não atuo. E ao mesmo tempo, eu tenho que ter aquele atendimento humanizado que eu falei para você.
Então, você tem que saber equilibrar muito isso. E isso daí, eu sempre fiz, e no banco eu aprendi muito também, principalmente com a Roberta, com a minha chefe. Sim. E assim, você tem que fazer aquela cara de paisagem, e você tem que saber usar a sua emoção no momento certo. No momento que o tutor vai passar por uma eutanásia, né, no seu animal, ou ele está perdendo um animal, você, ao mesmo tempo que você tem que manter a postura de médico, você tem que manter também o seu lado. Eu, a semana passada, eu chorei com uma das minhas clientes, né? Tem horas que a gente... Tem horas que a gente não se segura mesmo. Mas para você... Eu ouço muita gente falando assim para mim, muito cliente meu falando assim, eu queria tanto fazer veterinária, só que eu não tenho esse sangue frio. Eu falo, que nem a gente tava... Eu postei um cachorrinho no meu Face agora há pouco, que ele foi cruelmente espancado, e ele fraturou provavelmente a patinha, que ele tá mancando, tá muito inchado, e um cachorro pegou ele tá com a orelha dilacerada. E aí eu falava assim pro pessoal, gente, pega esse cachorro que eu preciso cuidar dele. E o pessoal, mas eu não consigo. Gente, pega o cachorro. Eu fui lá, peguei o cachorro, tosei o cachorro, e o pessoal, mas eu tenho medo, ele vai morder. Gente, alguém tem que fazer. Aí eu fui lá, peguei o cachorro, tosei o cachorro, uma parte da orelha dele, né, pra poder medicar. E aí eu só ficava ouvindo a pessoa falando assim, mas não sei quem quer fazer, quer ajudar. Não sei. Eu falei assim, gente, tira foto do cachorro, pelo amor de Deus, tira foto que eu preciso postar esse cachorro. Mas eu não consigo. Eu falei, gente, deixa essa emoção de lado, faz o que tem que fazer. Nossa, que interessante isso, hein? Mas que interessante, né, Li? Porque são habilidades e competências que o veterinário tem que ter. Para quem quiser fazer veterinária, não é só o sonho de ficar tirando foto com um bichinho gostosinho, não, né? Agora eu vou te contar uma coisa que eu acho que você... Não sei se você sabe, mas no começo dos anos 90, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui trabalhar numa clínica veterinária. Caramba. Para saber se era isso que eu queria da minha vida. Mas eu acho que você sabe que quando eu faço a mentoria de adolescente, é isso que eu faço, que eu proponho para os pais, né? Geralmente, porque geralmente o conflito vem, eu não sei o que eu vou fazer da vida, ou a pessoa vem com um sonho tipo, nossa, eu quero ser o Einstein. Aí eu sempre proponho, é uma das tarefas que a gente coloca na mentoria, para a pessoa, ou eu trago alguém da área, né, para uma sessão, para mostrar para aquele garoto, para aquela garota, porque hoje também tem muita coisa de ganhar dinheiro, de status, tem muito isso também, né, como eles são a galera da internet, eles ficam muito naquela de ilusão, e na realidade, a realidade é o que eu brinco, né, a vida como ela é Nelson Rodrigues, né. Então, eu acho que o que você fez super certo. E uma atitude muito madura com 15 anos, né? É verdade. Agora, Li, me fala uma coisa. Aí a pergunta, como é que você foi, assim, depois desse chacoalhão, que alguém foi lá e falou, faz alguma coisa, tá? Quando você teve consciência, assim, putz, tá bom, quero fazer essa transição. Como é que você... Primeiro assim, beleza, já tenho consciência. O que você fez? Fala assim, como é que você fez? Como é que você se planejou? Como é que foi? Assim... Porque é outra faculdade, né? Outra faculdade. E eu tinha falado que eu nunca mais pus o pé numa faculdade porque eu não aguentava as criancices do povo da faculdade. Nunca diga nunca, né? Nossa, Aí eu não aguentava o povo. Mas enfim, na realidade, eu fiquei desempregada, aí caiu uma bolada na minha conta, né? 13 anos de empresa. E aí eu falei, bom, vou fazer a faculdade. Aí minha família foi toda super mega a favor, né? Que legal. E aí eu falei, que aí fica mais fácil, né? Aí eu falei, bom, então eu vou pegar essa grana e vou investir na minha carreira, né?
E aí foi, só que aí o que acontece? Eu tinha um planejamento, tinha feito um planejamento, colocado as minhas metas, mas aí eu vi que o caldo ia entornar. Aí eu falei, bom, eu vou ter que voltar para o banco antes que o meu estoque acabe. E a faculdade de veterinária é cara. Só que a minha vantagem é que hoje, há um tempo atrás, a faculdade de veterinária ela é meio período, ela não é mais integral. Então, se eu quisesse fazer lá atrás, aí já me ajudou. Pelo menos eu poderia estar trabalhando. Então, eu voltei para o banco. Voltei para o banco, mas eu não consegui ficar um ano lá. Porque eu comecei a ter muito conflito de... imagino, né? Era na Paulista, era muito ruim para mim. Aí eu falei assim, aí eu comecei a ficar... Angustiada. Meio deprimida. Olha só. A gente tem que ganhar bem, mas é aquele negócio. Aí eu tinha um amigo, eu tenho, né, um amigo, que ele falou para mim, olha, eu tô precisando lá na empresa, se você puder me ajudar, tal. Foi tipo uma mão lavou a outra, né? Aí eu fui lá, larguei tudo no banco e fui ajudar ele. Era uma empresa pequena, né? E ele estava nos Estados Unidos, eu tinha que sair do banco e mergulhar num PJ da vida. Eu ia ser um PJ. Né? Toda aquela estabilidade que a gente está acostumada, que isso para mim foi muito difícil. Isso foi muito difícil, perder toda a estabilidade do banco, sabe? Porque assim, o pessoal fala, o banco pressiona demais, não sei o que lá, mas ele deixa a gente tão dependente daquela vida. Verdade. Ver que tem vida lá fora, né? E eu senti muito isso. Plano de saúde, seguro de vida, nossa, até auxílio funeral a gente tinha. É isso mesmo. E outra coisa, a gente não precisava fazer nada. O banco fazia tudo pela gente. O negócio do imposto de renda vinha pronto, era só você entrar e digitar um negocinho lá, né? É verdade. Então, assim, o banco leva muito a gente no colo um pouco, apesar dele... tudo tem um preço, né? Você entrega e eu te dou, é isso. Exatamente, você entrega e eu te dou mesmo. Aí eu senti muito isso, porque eu comecei a trabalhar na empresa e eu tive que começar do zero. Eu tive que estruturar a empresa, sabe? E eu não tinha muita experiência nisso, então eu apanhei um pouquinho. Toda a parte financeira ficou comigo e toda a parte administrativa. E eu tive ainda que ajudar a montar, estruturar a parte operacional. Então, e ele nos Estados Unidos, detalhe, Meu né? Deus. Então, prestação de contas internacional. Aí com direito ao fuso horário. Aí ele voltou, mas aí o meu ex-chefe tinha essa mania, ele largava tudo na minha mão e ia. Por quê? Porque ele confiava. É uma relação que a gente tem há muito tempo. E enquanto eu estava na faculdade, eu ainda tinha que ficar me desdobrando entre esses dois mundos, né? Entre ficar responsável por uma empresa e ter que me formar. E quando eu me formei, eu fiquei... quando a gente está terminando a faculdade, a gente cai num dilema. A profissão é desvalorizada, o veterinário ganha pouco, sabe? É todo esse estigma. Você vai fazer um plantão de não sei quantas horas para ganhar R$150 no máximo, sabe? Isso mesmo, verdade. Então, só que eu moro sozinha, tenho 6 bichos que não tá com a minha mãe. 6 filhos. 2 cachorros para cuidar, eu tenho condomínio para pagar, eu tenho que comer, eu tenho que gastar gasolina. Aí eu trabalhava aqui do lado da minha casa. A esposa não ganhava bem, que ele era a pessoa que
mais bancava, né, o dinheiro maior, vinha dele, e assim, não dava e da realidade, conforme a gente vai fazendo as mentorias, né, principalmente de transição de carreira, você chega à conclusão que não é, assim, o chefe tem uma questão, mas às vezes tem uma questão interior também, né, a própria pessoa tem coisas para resolver dentro dela, né, então, o chefe é só uma coisinha, só que aí como você tem que, eu não é, tipo, tirando a dor da pessoa, mas às vezes a gente tem que procurar alguém para culpar. Então, nesse momento, é o chefe. Então, assim, aí você faz um trabalho de autoconhecimento, aquela coisa toda, né? Então, por exemplo, oscila entre coach e mentoria aí, mas geralmente é isso, mas eu acho que essa questão que você falou, de você se propor a CPJ e você falar, não, é isso daqui que eu quero, e eu vou ter que ficar por um tempo. Aí você ficou um tempo, quanto tempo você ficou, você lembra? Eu fiquei, foi 1 ano no banco, foram 5 de faculdade, foi 1 no banco e 5 nessa empresa. Porque assim, uma coisa é você se formar, a outra coisa é você se colocar no mercado. Nossa, é outro desafio. Eu tô saindo eu saí de uma bagagem totalmente corporativa para entrar na saúde. E na saúde, por mais que eu fosse uma aluna exemplar, que eu passei meus fins de semana, os meus feriados dentro de casa, minhas madrugadas estudando, sabe, eu não tive carnaval, não tive feriado, não tive nada disso. Eu ficava em casa ouvindo aula, porque eu gravava as aulas na faculdade e levava. E assim, só que assim, eu não tinha muito tempo para fazer estágio. Então isso daí já foi uma coisa que me prejudicou, porque todo o meu tempo livre eu também gastava, eu tinha que conciliar entre a empresa porque eu tinha um acordo com o meu chefe. Eu não tirava férias, mas por quê? Porque eu saía para ir um pouco mais cedo para ir para aula. Para fazer as coisas, né? Eu tinha que sair para fazer trabalho, então eu tinha que fazer muito bem a administração do meu tempo. Nossa. Né? Isso daí foi um fator crucial para mim, a administração do tempo. Então, eu tive que... Só que assim, meu chefe, meu ex-chefe, ele gosta muito da minha profissão, ele acha lindo, ele gosta muito de bicho. Então, de vez em quando, eu aproveitava dessa benevolência dele, né? Não que ele fosse bonzinho, porque ele não era não, viu? Ele não era bonzinho. Olha, de todos os meus, ele foi o mais... Algoz. Né? Mas assim, de uma certa forma, era o que eu tinha naquele momento. Sim, né? Ok, tá tudo bem. Ele me ajudou, acabou me ajudando bastante, apesar que eu chorei muito, me descabelei muito, porque as provas são muito complicadas, é tudo muito complicado. Nossa, Lê, você tá falando isso, eu tô fazendo neurociência no Einstein, né? Ai, que e assim, gente, é delícia, porque eu tenho que saber mesmo como funciona o cérebro. E assim, eu tô fazendo uma pós lá, e a aula do Einstein é aula só com professor e pesquisador e médico. Então tem hora que eu falo assim, eu faço cara de conteúdo, só que eu fiquei tão feliz, porque, por exemplo, o meu cachorrinho, ele tava com probleminha esses tempos atrás, e aí você fala, cara, que doido, né? Eu peguei bem, falei, deixa eu olhar a anatomia do cachorro. Aí eu peguei, fui lá, vi a anatomia do cachorro, fui exatamente aonde o Vettel tava com dorzinha, eu só não acertei a hérnia que ele tava na cervical, mas ele herniou? Ele herniou. Agora, o colapso de traqueia, eu falei, o Vettel está com colapso de traqueia. E aí eu fui na veterinária, e ela falou, é colapso de traqueia. Eu falei, gente, eu me senti a médica. Entendeu? Então, assim, mas é o que você está falando, é dedicação. Então, vamos lá, eu assisto a aula também, gravo a aula, porque mundo corporativo e saúde, uau, né? E aí você... Porque você falou, nossa, mas por que você está fazendo isso? Porque assim, eu tenho que entender como funciona a dinâmica do cérebro na questão da saúde. Eu não posso ser
simplesmente uma coach ou uma mentora de carreira, que eu não sei por que lindo, como funciona. A questão é assim, por exemplo, eu lido muito com um bicho herniado, né? Com muito cachorro herniado, cachorro que não anda mais, que precisa de fisioterapia, acupuntura, enfim. E aí, eu preciso que eles me enviem uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética num animal custa em média R$1.500. Só que assim, eu não posso chegar no proprietário e falar assim, ó, então faz lá um raio-x, só vou estar gastando o dinheiro dele, eu não preciso de um raio-x, eu posso fazer um raio-x para triagem, só que chega um momento que eu vou precisar de um exame mais refinado. Então, nesse momento, eu tenho que ser a médica e falar, olha, eu preciso de um exame, esses exames aqui. Agora, se a pessoa vai fazer ou não, aí é uma questão da pessoa com ela mesma, qual a situação financeira dela. Infelizmente, eu não posso falar, não, faz qualquer examezinho aí, me traz que a gente vai ver aqui, vai tentar fazer um tratamento. Né? Não, aí já não, né? Aí você está enganando, né? Tá certo. Mas é postura e ética, né, Li, também, né? Uma questão de postura e de ética também. Posicionamento profissional, e isso é para qualquer área, né? Outra coisa que eu acho que as pessoas tentam fazer uma economia que não é muito certa, que é aquele negócio, vamos ir tentando até ver aonde a gente vai. É assim, isso daí é uma coisa que a gente tem que colocar para o tutor. Eu sou muito transparente nesse ponto. Eu falo, olha, você tem 2 caminhos. Você pode ir por esse, faz uma ressonância, ou você pode fazer isso aqui. A gente vai tratando e só que eu tenho que ser... paliativo. Só que eu tenho que colocar todas as possibilidades que pode acontecer com o animal dele, entendeu? Olha, sim, concordo. A gente pode ficar gastando com medicação, gastando com tratamento, que às vezes pode ser que não seja o mais correto, né? Em vez de você... Às vezes é uma economia meio... burra, né? É economia burra. Economia burra, é verdade. Você vai gastar, vamos supor, o mesmo 1.500, só que diluído, vai. Isso é a mesma coisa, né? Oli, tudo isso você foi aprendendo durante o processo de profissional, né? Que não vem pronto isso, né? Não vem. E eu tinha um professor Teve uma vez que eu fui fazer uma prova de cardiologia, e meu professor é maravilhoso. É maravilhoso que ele não morreu. Aí eu falei assim... Aí eu cheguei, uma das minhas professoras fez o papel de tutora, né, tal, e eu fiz simulando um atendimento, e ele ficou numa cabine ouvindo, né. Ai, meu Deus. Aí, era uma das nossas aulas, provas práticas. Aí ele ouviu a sala inteira, né, tal. Aí, quando eu fui falar com ele, no fim que tinha terminado tudo, ele falou assim, olha, você tem uma grande coisa a seu favor, que é a sua idade. Porque... glória a Deus! Aí eu vou ouvir isso. Velha, professor. Aí ele, não, tô te chamando de velha. É que era pivetada na minha sala, a maioria. Tinha muita verdade. Tinha bastante gente da mesma idade que eu, mas eu era mais velha. Aí ele falou assim, você demonstra muita confiança quando você fala. Então, as pessoas tendem a acreditar em você. Então, Marco, sabendo disso, então, eu tenho uma postura mais assim, eu sou muito transparente. Se eu não sei o que o animal tem a hora que ele chega para mim, eu falo, olha, eu vou estudar o seu caso. Né? Porque a gente não tem a obrigação de saber de tudo. Legal. Então eu falo, ó, vamos... Porque assim, a gente tem uma ideia das coisas, né? Porque a gente estudou. Porque protocolo, procedimento, né? Já tem uma certa, um pouquinho de experiência e tal. Mas tem coisas que chegam que você fala, meu Deus, da onde eu começo? Nunca vi isso. Não, mas tem umas coisas meio do além, sabe?
Aí você fala, Sério? ui, ui. E assim, a minha sorte é que eu trabalho sempre com clínico ou com especialista junto comigo, né? Porque a maioria dos meus casos vem Uhum. indicado. Então, geralmente quando vem para mim, eu já dou uma prévia estudada antes de atender, né? Ah, Então, entendi, que bom. e eu gosto muito de estudar. Então, se eu te mostrar minha biblioteca aqui, você vai ficar com inveja. Ai, que inveja. Não, eu tenho uns Que livros. delícia. Aí é uma coisa que eu fiz questão foi investir em livro, Tá porque assim, certo. eu gosto muito de pegar um caso, falar assim, não, esse fim de semana eu vou estudar todos os casos de hérnia que chegaram para mim. Aí eu pego meus livros de fisioterapia, de neuro, de, É, de um monte de coisa, coloco de ortopedia, põe tudo aqui. Esse aqui. Esse herniou aqui está incontinente. Por que esse herniou aqui está com retenção urinária? Por que esse ai, aqui que herniou e não tem lindo. nada? Por que esse aqui herniou e está tetraplégico? Por que esse está paraparético? Sabe, umas Você coisas está meio... pronta para fazer um doutorado. Na realidade, eu tenho que fazer um TCC. Mas isso é coisa de pesquisa mesmo, né? Porque quando a gente pega pesquisa, você pega casos e aí você vai fazendo análise para chegar num denominador. Ou não, né? Porque pode ser É que não muito. chegue. E assim, eu tenho tendência a fazer isso eu coloco meus pacientes em bloquinhos, né? Que nem os da hérnia de disco, eu acho que até a semana passada eu tinha 6. E cada Poxa, que uma legal. apresentava uma coisa diferente. Aí eu falei, nossa, fantástico, vamos lá. Que legal. Oli, agora só para a gente dar um fechamento aí, né? Então, vamos pensar o seguinte: para quem quer fazer, acho que um aconselhamento, ou talvez uma sugestão, enquanto carreira, né? Porque você fez uma transição, o que que você aconselharia para uma pessoa que quer passar por um processo de transição? O que que ela deveria fazer? O que que você aconselharia para quem quer entrar na veterinária? E uma mensagem. Então, assim, quem quer fazer um processo de transição, o que que você aconselharia? Primeira coisa. Olha, processo de transição. Primeiro, pesquisa bem a carreira que você quer entrar e quais as possibilidades que ela pode te trazer a curto, médio e longo prazo, tá? Porque assim, para mim, por exemplo, eu fiquei 6 anos, eu fiz a faculdade em 5 anos e fiquei 6 anos na empresa. Por quê? Porque eu precisava de experiência. E eu não fui fazer plantão, eu não fui fazer nada disso. Eu entrei comendo pelas beiradas. Então, eu fui fazendo cursos paralelos para me dar uma bagagem para eu poder atender e não entrar na clínica geral, por exemplo. Eu não sou clínica geral, eu estou fazendo uma pós-graduação de clínica agora. Entendeu? Eu fui pela acupuntura, que é um curso que eu consegui fazer, depois primeiro eu fiz ozônio, depois eu fiz acupuntura, e esses cursos foram me aprimorando. E eu tendo os meus mentores, né, os meus parceiros, os meus colegas de trabalho, foram me afinando. Que Então, legal. foi muito interessante. E eu vou te falar, eu tenho menos experiência do que muito veterinário por aí, e eu tô conseguindo me manter, consegui sair da empresa com salário maior do que eu estava na empresa, Que legal. e eu ouço um monte Que de gente sensacional isso, por aí. gente. Eu ouço muita gente chorando por aí. Mas assim, é uma questão de você buscar estratégias. Quando você quer fazer veterinária, agora um conselho para quem quer fazer a veterinária, né? Todo mundo que quer fazer veterinária quer ir para o atendimento emergencial ou quer ir para a clínica, começa na clínica geral. Só que, gente, existe muito mais do que a clínica geral. A clínica geral, a veterinária ela é muito mais do que isso, entendeu? Eu também Você pode ir acho. para a área de inspeção, você pode ir para essa área de terapia alternativa, eu lido muito com qualidade de vida, né? Então, nem por isso você vai ser menos ou mais profissional que os outros. Hoje, se você não Com for um certeza. especialista, se você não... Você sai da faculdade já sabendo que você vai ter que fazer uma especialização lá na frente. Por quê?
para você poder se diferenciar. A medicina veterinária, ela tá indo muito pelo caminho da medicina humana. Hoje você vê poucos clínicos gerais e você vê muitos especialistas, né? Lógico, a clínica geral que vai te dar uma base, ela é a base. Só que você você precisa saber até quanto que você consegue se manter com isso, né? E foi o meu caso. Eu não conseguiria me manter se eu tivesse que ficar atendendo clínica geral. Você estava falando dessa questão de alternativas, né? Terapias alternativas. Eu fiz o curso lá de Theta Healing, né? E eu sou Theta Healer. E e aí ele tem vários campos que você pode atuar. E aí tem a parte de animal também. Ai, que fala que que você pode ser uma Theta Healer de animais também. Então tem um módulo, vamos dizer assim, né? É mais uma ferramenta, e aí nesse caso, assim, até pensando que nem você falou, né? Essa questão da eutanásia, a questão do acolhimento, até que eu acredito que existe, o Criador, ele cuida de todo mundo, né? Tudo que tem aqui, a questão até de você acolher, enviar para o Criador, que a gente chama, né, no Theta Healing, né, pro sétimo plano, que a gente fala. Então, é o que você falou, e eu acho e de uma forma ou de outra, hoje os animais, principalmente os pets, que estão dentro de casa, independente do que for, eles estão sendo mais humanizados, né, eles são vistos até como uma criança, né, um casal que não tem filho e quer ter um bicho, né, então, por isso que eu acho que também é uma oportunidade para quem é da área, né, Li, que quer, de verdade, né? Isso aí de transformar o animal num filho, isso daí também é muito perigoso. Isso daí é um outro papo que a gente poderia ter. Sim, sim. Não, eu também acho perigoso, são coisas, mas é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. É que assim, o amor deles, o amor de um animal é incondicional. E quando eles deixam a gente, nossa, o que você vai falar de alguém que só te deu um amor incondicional? Sem troca, né? Sem. Então, assim, as pessoas estão começando a perceber, né, de um tempo para cá, quão é importante você receber esse amor e você aprender. Porque o que acontece quando a gente tem um animal em casa? A gente aprende qual é o ciclo da vida. Isso aí eu falo para todo mundo. Qual é o ciclo? Que lindo. Se você pega ele de pequenininho, você vai cuidar dele de bebê até ele morrer. Você vai ver um ciclo inteiro de vida ali na tua frente. Nem me fala. E é mais ou menos o que acontece com a gente. É que a gente não... Raramente a gente conhece uma pessoa do início da vida até o fim da vida, né? E eu acho que é por isso que a emoção fica mais forte, mais presente no momento da partida, né? Mas também tem... Eu chorei uma semana. Então. É difícil, sim, nossa. É muito. Graças a Deus ele sarou, tá bem, já tá brigando comigo e a gente se ama do mesmo jeito. Porque eu também sou uma pessoa que eu não tenho orgulho, né? Tá, meu filho, tá tudo bem. Porque, gente, eu falo sempre isso, né? O povo se relaciona, né? E tem orgulho. Me fala uma coisa, pra que serve o orgulho a não ser pra doer? Só para atrasar a vida da gente, não é? Não, tá tudo bem, eu falo para ele, Beto, você não tem, eu também não tenho, então vem aqui. Você tá errado, você tudo bem, se eu tiver tá tudo certo também, a gente chega no denominador comum, né, essa coisa toda. E qual que é a mensagem que você deixa ali, assim, para as pessoas, para... Olha, assim, o que você falaria? Você já falou de amor, eu achei muito legal, né? Assim, eu acho que nesse momento que a gente vive, olhar mais para o outro, né? Esse vírus, essa politicagem que se instalou nesse país está tão pesado, está um clima pesado, e que a gente deixa o nosso lado solidário falar mais alto, né? E assim, procura ajudar da forma que você consegue, né? Eu, por exemplo, eu consigo ajudar nos meus tratamentos, quando eu estou dentro da casa de uma pessoa, uma palavra, ou
sei lá, a gente se doar um pouco mais, porque eu acho que o nos doar e não querer levar vantagem em cima do outro, Tem isso eu também, acho, né? eu acho que é muito importante, porque a gente não vai levar nada dessa vida, né? E agora, na questão profissional, é uma coisa, olha, outro dia eu estava vendo a Xuxa falando, e ela sempre que eu vejo ela falando, ela fala a mesma coisa. Acreditem no seu sonho. Ah, é verdade. Eu super acredito. Eu acho que não tem uma, assim, que é prova maior do que Bi. eu, que fui fazer a faculdade com 40 anos. Eu conheço gente com 50 fazendo veterinária, sabe? Com 45, sabe? Eu conheço uma senhora de 60 anos que está fazendo pós-graduação comigo, sabe? É lindo. Então, nunca é tarde, nunca Você é sabe, tarde. eu tive um aluno, era curso de graduação, né? E ele estava com 72 anos, Olha né? aí. Assim, esse tipo, dar aula para uma pessoa de 72 anos é como se eu estivesse dando aula para o meu pai. Eu fico até emocionada de falar, porque assim, eu tinha um respeito por aquele senhor, assim, que para mim, ele poderia estar assistindo novela, ele poderia estar no bar bebendo, ele poderia estar dormindo, ele poderia estar fazendo qualquer coisa. E aí eu perguntei para ele, que eu falei, tipo, né? Porque chega uma hora no semestre que você já começa a conhecer todos os alunos, e eu falei assim, eu nem era coach, não era nada, sabe? Tipo, não sabia. Na verdade, você porque nem você é uma coach de bicho, não tem jeito não, você só não tem a formação, mas você ponto. Tipo, de alma, além de tudo. Mas assim, eu cheguei para ele, acho que era seu Antônio, eu cheguei e falei para ele, por que o senhor tá fazendo? Porque assim, pensa o seguinte, ele não ia exercer, ele estava fazendo porque ele queria. E aí ele falou para mim, filha, ele me chamava de filha, né? Que sabe aquela coisa, você pega um carinho, um amor pela pessoa, né? É um respeito. E ele falava assim, filha, eu, né, casei, trabalhei a vida inteira, criei meus filhos, só que eu nunca pude estudar, por uma questão financeira mesmo. E aí chegou o momento, meus filhos estão todos criados, e aí acho que na época ele tinha perdido a esposa, enfim, ele era solteiro, né? Eu não lembro se ele era viúvo, tinha separado, alguma coisa do tipo. Ele falou: agora eu estou realizando o meu sonho. E assim, ele tinha até algumas dificuldades no sentido de até de escrever, como eu sempre dou aula de gestão de negócio, então para quem não é da área, ou para quem sempre foi operacional a vida inteira, você falar de fluxo de processo, tomada de decisão, né? Aquelas coisas que quem não está no dia a dia, ele tinha dificuldade. E aí, tipo assim, eu pegava na mão mesmo, falava assim, Antônio, vamos lá. Aí o pessoal ia embora mais cedo, ele ficava na aula, ele ficava na sala comigo até 11 horas da noite. E aí eu falava, o senhor entendeu? Ah, entendi, ó. Se o senhor não entendeu, eu tô na sala tal dia, pode ir em tal sala, né? Porque foi uma época que eu dava aula na graduação todo dia. Em tal dia eu tô na sala X, o senhor pode ir lá. E assim, de vez em quando ele aparecia. Ai, professora, eu não entendi, não sei o que e tal. Então, assim, era uma pessoa que eu falei, gente, sensacional. Então, é o que você falou, a gente tem que acreditar no sonho mesmo. Que nem quando eu fiz o meu mestrado, que eu falei, cara, tipo, quando eu peguei o meu diploma do meu mestrado... Ai, que delícia! Não, tipo, cara, pra mim isso era um sonho. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu só era especialista e eu vi o povo falando mestrado, eu ficava morrendo de inveja. Eu falava, caramba, né? Eu falei, gente, agora eu morro de inveja que tem doutorado, mas daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou fazer. Cada coisa no seu tempo, né? Mas é exatamente isso, acreditar no sonho, né?